Capítulo 9. As duas coisas nas quais você investe. A visão de Robert. Meu pai rico costumava dizer: existem apenas duas coisas em que você pode investir: tempo e dinheiro. E dizia também: como a maioria das pessoas não investe muito tempo, perde seu dinheiro. Usando a regra dos 90-10 do dinheiro como um manual de mentar, eu diria que 90% dos investidores investem seu dinheiro, mas não investem muito tempo. E os 10% que ganham 90% do dinheiro investem mais tempo que dinheiro. No final deste livro você saberá a razão pela qual Donald e eu ganhamos muito dinheiro, costumamos obter retornos muito mais altos e usamos uma parcela menor de nosso próprio dinheiro. Temos condições de fazer isso porque investimos uma parcela maior de nosso tempo. Analise o diagrama que se segue sobre 3 investidores. Creio que você entenderá a relação entre investir tempo versus investir dinheiro. Quando você analisa um diagrama simples, é fácil verificar porque os dois primeiros tipos de investidor, o não investidor e o investidor passivo diriam é arriscado investir. Eles não têm, ou têm pouca, educação financeira e pouca experiência financeira. Assim, são presas de qualquer consultor financeiro que promete garantir segurança. Donald Trump investiu muito tempo em sua educação financeira. Frequentou Wharton, possivelmente a melhor escola de administração da América. Em 1969, quando eu me formei na Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos, em Nova York, também pensei em ir para Wharton. Um de meus colegas da academia, Al Novak, foi aceito em Wharton e queria que eu fosse com ele. Não fui porque a guerra do Vietnã estava no auge, e eu decidi entrar na aeronáutica. Não tive a educação formal em administração que Donald teve, e eu sabia que não ter esse tipo de educação era uma desvantagem. Mas despendi muito tempo e dinheiro para obter minha educação financeira fora das escolas tradicionais. Participei de muitos seminários, ouvi muitas fitas e CDs, li inúmeros livros sobre negócios e adotei a prática de ensinar o que aprendi, pois ensinar é uma das melhores maneiras de aprender. Aprendi também encontrando um mentor e me tornando um aprendiz. Da mesma forma que meu pai rico se tornou meu mentor, e eu, seu aprendiz. Abri o capital de 2 empresas que fundei porque encontrei 2 mentores que me ensinaram o processo de abertura de capital. Costumo investir pesado em petróleo e gás porque fui treinado na ESSO da Califórnia e por um mentor que me ensinou sobre grupos empresariais na área de petróleo e gás, e como levantar dinheiro para investimentos nessa área. Continuo minha educação financeira por meio da experiência da vida real e contando com grandes mentores, bem como com grandes consultores. Donald Trump e eu não estaríamos escrevendo este livro juntos se eu tivesse interrompido minha educação financeira. Adoro aprender sobre dinheiro, negócios, finanças e riqueza. Provavelmente serei um aluno até meus últimos dias. Não creio que um dia eu vá achar que já sei o suficiente, ou que minha taça está cheia, ou que tenho todas as respostas. Sempre posso aprender mais, e adoro fazer isso. Especialistas financeiros. Muitos investidores acham que investir é arriscado porque buscam consultoria financeira junto a especialistas financeiros que têm pouco treinamento ou experiência financeira. 1. Você já se deu conta de que é preciso mais tempo para se tornar um massagista terapeuta licenciado do que para se tornar um consultor financeiro? 2. Você sabia que menos de 20% dos corretores de ações e corretores de imóveis investem no produto que recomendam a você para investir? 3. Você sabia que a maioria dos jornalistas financeiros tem pouco treinamento financeiro ou experiência prática de investimentos? 4. Você sabia que muitas pessoas investem com base em dicas quentes - dicas fornecidas por pessoas pobres, não ricas? 5. Quantos de nossos políticos e legisladores têm experiência com investimentos na vida real? 6. Quantos professores têm treinamento ou experiência financeira na vida real? Não seja um pato. Certa vez, ouvi Warren Buffett dizer: se você estiver em uma mesa de póquer e depois de 20 minutos ainda não souber quem é o pato, então o pato é você. Meu pai rico dizia: a razão pela qual a maioria das pessoas dos quadrantes IA sofre é porque elas procuram conselhos financeiros com outros ESIAs. Ou,
Conforme disse Warren Buffett, já fiz esta citação antes neste livro: Wall Street é o único lugar no mundo em que as pessoas vão dirigindo um Rolls Royce para se aconselhar com pessoas que andam de metrô. Cuidado com os conselhos que segue. Como sua mente é seu bem e sua alavanca mais valiosos, você precisa ser cuidadoso quanto ao que coloca nela. Às vezes, e até mais difícil livrar-se de pensamentos e ideias que já estão em sua mente do que aprender algo novo. Muitos jornalistas financeiros discordam de meu processo de raciocínio, minhas ideias se chocam com as deles. E eles comentam: você diz que pode investir sem dinheiro. Isso não é arriscado? Ora essa. Se não tenho nenhum dinheiro no projeto, como posso correr algum risco? É dessa forma que tenho vontade de responder. Muitas pessoas acham que investir é arriscado porque para aqueles que não têm educação financeira e experiência é realmente arriscado. E é ainda mais arriscado quando você entrega seu dinheiro a um consultor financeiro que tem apenas um pouco mais de educação financeira e experiência do que você. Uma das coisas que mais me irritam é quando os corretores de imóveis dizem aos compradores: essa propriedade vai se valorizar. Em outras palavras, eles querem dizer: compre essa propriedade agora, embora perca dinheiro, pois no futuro ganhará. Imóveis sempre se valorizam. Eu gostaria que o comprador perguntasse: você me dá uma garantia em dinheiro se eu não tiver lucro? Em geral, isso arrefece o tom do vendedor. Quando se trata de investimentos, eis as perguntas que você deve fazer. 1. Como diminuir os riscos e aumentar o retorno. 2. Como encontrar grandes investimentos. 3. Como fazer a distinção entre um bom e um mau negócio. 4. Como investir uma parcela menor de seu próprio dinheiro e uma parcela maior de dope. 5. Como ganhar experiência sem arriscar dinheiro. 6. Como lidar com perdas. 7. Como encontrar bons consultores. Gostaria que essas perguntas fossem fáceis de responder, mas são perguntas sem respostas específicas. Perguntas que me fazem estudar, aprender e pesquisar. Fazendo a mim mesmo essas perguntas continuamente, obtenho respostas melhores, mas ainda não encontrei respostas que me façam sentir confortável, seguro e confiante. Essas são perguntas para as quais os verdadeiros alunos sabem que provavelmente jamais encontrarão a resposta correta, pois sempre existe uma resposta melhor. Sabemos que sempre podemos melhorar. É a busca pelas respostas, as respostas que eu talvez nunca encontre, que me fazem enriquecer. É essa busca que me mantém vivo, que me faz ficar mais rico e não me aposentar, embora eu tenha condições para tal. Veja você, não é a busca por dinheiro que me torna rico. É a busca pelo conhecimento, por aprender mais, fazer mais, realizar mais e ajudar aqueles que querem aprender que me move. E o dinheiro é apenas um marcador, uma medida para me dizer como estou me saindo. O dinheiro é a celebração do êxito, assim como a falta de dinheiro nos lembra que precisamos aprender mais. Assim como o viajante fica de olho no marcador de quilometragem, eu considero o dinheiro simplesmente um marcador. Marcador que mede a jornada e a distância coberta. Pode parecer que Tiger Woods joga pelo dinheiro, pois ele é dono de uma fortuna. Contudo, se você lhe pergunta, ele diz que joga para dominar o jogo. E o dinheiro é a medida de seu domínio. Imagino que os Rolling Stones façam turnês não porque gostem de ganhar dinheiro, mas porque gostam de proporcionar entretenimento. Se eles não fizessem isso, a vida deles talvez não tivesse sentido. Muitas ex-estrelas de futebol jogariam de graça se fossem suficientemente jovens e saudáveis para voltar a jogar. Um excelente livro que li recentemente é A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Recomendo essa leitura a todos que sabem que sua vida é uma jornada, não um destino. Nesse livro, Pressfield diz: muitas pessoas pensam que os amadores não jogam pelo dinheiro, mas pelo amor ao jogo. Na verdade, a razão pela qual os amadores são amadores é que eles não amam suficientemente o jogo. O principal argumento de Pressfield é que você precisa superar a resistência a fim de desenvolver plenamente todo o potencial que tem para a vida. Ele discute o tipo de resistência que nos conforta e revela com que frequência é autoimposta. Qual é seu conselho? Ele recomenda: 1.
Gostar do que faz. 2. Ter paciência. 3. Agir em face do medo. Acredito que eu seja bem-sucedido no jogo do dinheiro porque adoro esse jogo. Quando eu era mais jovem, trabalhei de graça porque queria por campos de golfe e quadras de basquete. Vejo pessoas jovens e não tão jovens jogando de graça, muitas vezes pagando para jogar porque gostam muito do jogo. No livro A Guerra da Arte, Steven Pressfield diz: muitas pessoas pensam que os amadores não jogam por dinheiro, mas por amor ao jogo. Na verdade, a razão pela qual os amadores são amadores é que eles não amam suficientemente o jogo. Robert T. Kiyosaki. Estudo e pratico porque amo o jogo e quero vencer. Li e estudei a história do jogo, sabendo que jamais saberei tanto quanto preciso saber. Estudo as regras e os jogadores. Conheço meus concorrentes, e os estudo porque os respeito. Muito antes de conhecer Donald Trump, eu lia seus livros e acompanhava seus êxitos, bem como seus fracassos. Estudei também Steve Jobs, fundador da Apple, e Richard Branson, fundador da Virgin. Conforme você pode constatar, estudei os líderes rebeldes dos negócios, não os conformistas. Em minha opinião, os conformistas são cansativos. Goste você ou não, todos participamos do jogo do dinheiro. Independentemente de você ser rico ou pobre, viver nos Estados Unidos, na Ásia, Europa, África, América do Sul, Canadá ou seja onde for, todos participamos do jogo do dinheiro. Os vencedores desse jogo são os que mais gostam dele. Se você não gosta desse jogo, caia fora. Provavelmente existe algo mais útil que você possa fazer, algo que considere mais estimulante. Donald Trump e eu ganhamos muito mais dinheiro do que perdemos simplesmente porque adoramos o jogo. Se você não gosta do jogo e não quer estudar e aprender, Donald e eu recomendamos que você encontre alguém que seja muito dedicado a ganhar, e a estudar, e entregue seu dinheiro a essa pessoa assim que a encontrar. Considerações finais. Essa comparação mostra que existem outras diferenças separando os investidores passivos dos ativos. Não só os últimos investem mais tempo, como também investem em diferentes instrumentos financeiros. Coloco as empresas em primeiro lugar na lista porque estabelecer uma empresa com mais de 500 funcionários exige grande habilidade, educação financeira e experiência. Os imóveis viriam em segundo lugar, pois exigem mais experiência, educação e habilidades financeiras do que, digamos, ações, títulos e fundos. Lembre-se de que a diferença entre aqueles que investem em ações, títulos e fundos e os que investem em imóveis envolve alavancagem. Portanto, é preciso ser mais cuidadoso. Investir em imóveis exige também habilidades de administração e proficiência. É o uso de alavancagem e a necessidade de extensa administração que fazem com que os investidores em ativos em papel fracassem quando tentam investir em imóveis. Os instrumentos financeiros mais avançados são coisas como fundos com alavancagem, derivativos, bem como sociedades por cotas de responsabilidade limitada, participações acionárias em empresas de capital fechado e outros. O que são boas ferramentas de aprendizado? Em 1969, o sistema educacional concluiu um estudo que demonstrava a eficácia de diferentes tipos de aprendizado. O cone da aprendizagem foi desenvolvido e é aqui apresentado. Revela que a maneira menos eficaz de aprender é por meio da leitura e de palestras, enquanto a maneira mais eficaz é praticar. O segundo método mais eficaz é por meio da simulação de experiências reais. Não é curioso que o sistema educacional ainda ensine por meio da leitura e de palestras. E as escolas valem-se do cone da aprendizagem desde 1969. A visão de Donald. Li o capítulo de Robert antes de começar a escrever o meu, e isso foi bom porque minha resposta era a mesma: tempo e dinheiro. Ele usou argumentos tão bons e tão bem explicados que fiquei pensando o que eu poderia acrescentar. Não sou um estudioso da etimologia, mas recentemente descobriu-se que a palavra mais usada da língua inglesa é tempo. A palavra dinheiro talvez esteja entre as 100 primeiras, mas está longe da classificação da palavra tempo. E então eu me lembrei que certa vez alguém explicou a vida como um cartão de crédito que nos era dado quando nascíamos,
sem data de validade. O tempo de validade desse cartão é o X da questão, não o dinheiro. As propriedades do tempo sempre despertaram o interesse de físicos e cientistas. O tempo é medido por números, o que nos remonta à matemática, o que, por sua vez, nos lembra o dinheiro. Mas, se você estiver sem tempo, nem todo o dinheiro do mundo poderá mudar a situação. Minha esposa, Melania, e meu filho Barron demonstraram um perfeito senso de oportunidade quando do nascimento de Barron. Eu havia acabado de voltar a Nova York. Fomos para o hospital e ele nasceu. Barron tem demonstrado um temperamento muito sereno que, acredito, herdou da família da mãe. Mas até hoje fico pasmo com o timing de seu nascimento. Não temos nenhum controle sobre certos eventos. Contudo, às vezes eles parecem estar sob perfeito controle. Nem sempre estou absolutamente certo sobre determinadas coisas, pois não sou onisciente. Tenho instintos e tenho crenças, mas surpresas sempre podem acontecer. Por esse motivo, sou muito mais humilde do que as pessoas poderiam imaginar. E, por mais estranho que possa parecer, penso que fui recompensado por essa humildade. Às vezes as coisas funcionam dessa forma. Linda Kaplan-Taylor ocupa o cargo de CEO da agência de publicidade que apresenta o mais rápido crescimento nos Estados Unidos, o Grupo Kaplan-Taylor. Ela participou do programa O Aprendiz para julgar uma das tarefas designadas que envolvia o anúncio de um carro. Antes disso, Melanie havia aparecido em um popular comercial da FLAC e comentou como Linda e sua equipe haviam sido profissionais e atenciosos com todos no estúdio. Além disso, o comercial foi um sucesso, e fiquei suficientemente impressionado para me lembrar de Linda quando tivemos a estreia de um profissional da área de publicidade em um de nossos episódios. O seu novo livro, em parceria com Robin Koval, Tipo Erofenice, é um pujante testemunho do poder do tempo investido com sensatez, com a adoção de uma postura cortês e atenciosa. Robert aconselha as pessoas a escolherem cuidadosamente seus conselheiros, e o livro de Linda seria uma boa escolha tanto para o investimento de tempo como de dinheiro. Se alguma coisa está prestes a afetar sua vida, seria interessante saber o máximo possível sobre ela. Donald J. Trump. Como isso se aplica ao ato de investir e às finanças? Na verdade, aplica-se a tudo. O que você faz com seu tempo é uma questão muito séria, pois o tempo perdido jamais será recuperado. Com muita frequência, dinheiro perdido pode ser recuperado. Como disse Plutarco, o tempo é o melhor conselheiro. Em resumo, seja cuidadoso com seu tempo e aprenda a investi-lo sensatamente. Este exercício ajudará a ilustrar meu argumento. Se você enxergasse o tempo como dinheiro, seria mais cuidadoso com ele. Por exemplo, se gastar 15 minutos de seu tempo significasse que você perderia R$ 500, você teria maior consciência da forma como esses 15 minutos foram gastos. Creio que sim. E o que significa gastar 15 minutos? Se você estivesse engajado no setor de entretenimento, assistir a um filme não seria perda de tempo. Se você trabalhasse na indústria do turismo, conhecer um novo restaurante não seria perda de tempo ou dinheiro. A resposta seria diferente para cada um de nós. Creio que todos sabemos quando estamos desperdiçando tempo. Sua tarefa é verificar onde você gasta seu tempo, e avaliar quanto dinheiro você investiu ao fazer isso. Todo o dinheiro do mundo não pode substituir o tempo perdido. Portanto, haja de acordo com essa constatação. Outro excelente argumento de Robert é que todos nós somos afetados pelo dinheiro, independentemente do lugar em que vivemos ou do que fazemos. O dinheiro, como o tempo, é um denominador comum que compartilhamos. A maioria das pessoas precisa de dinheiro para comprar alimentos necessários à subsistência. Portanto, eles estão entrelaçados. Quer acreditemos nisso ou não, o dinheiro afeta a sua vida. Minha teoria é que, se alguma coisa afetará a sua vida, é melhor saber o máximo possível sobre ela. Você terá condições de encontrar tempo para investir em sua educação financeira, sua visão. Analise como você despende seu tempo. Uma semana compreende 168 horas, 7 dias de 24 horas cada.
Horas despendidas no trabalho sublinhando horas despendidas em locomoção sublinhando horas despendidas com cuidados pessoais sublinhando horas despendidas alimentando-se sublinhando horas despendidas com o sono sublinhando horas despendidas com a família sublinhando horas despendidas praticando um hobby sublinhando horas despendidas com a prática de exercícios sublinhando horas despendidas com estudo sublinhado horas despendidas no descanso sublinhado total de horas. 168 Você consegue encontrar de 4 a 10 horas por semana para dedicar à sua educação financeira? É provável que sim. A pergunta é: você fará isso? Assuma o compromisso de dedicar mais tempo à sua educação e, a seguir, cumpra esse compromisso. Ler este livro é um bom começo. O que mais você pode fazer?